Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é biscoitinho de forças intermoleculares. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho. Esse biscoitinho é um biscoitinho especial sobre propriedades físicas em compostos orgânicos, só de questões do Enem. Então, como foi feita uma pesquisa com o número de questões que caem sobre forças intermoleculares desde o ano de 2009 até o ano de 2017, o número de questões foram mais ou menos umas 15, 16, então é uma média de quase 2 questões ou 2 questões por ano, né? Então eu acho que vale a pena a gente dar uma revisadinha antes de fazer a prova. Bom, a primeira questão fala assim: o armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta dependência de sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidade suficiente para evitar doenças causadas por sua carência. Então quer dizer que as vitaminas hidrossolúveis elas são essenciais, né? E as lipossolúveis, né, o corpo consegue armazenar. A seguir são apresentadas as estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Então ele está te dando 5 vitaminas aí e pergunta dentre as vitaminas apresentadas na figura aquela que necessita de maior suplementação, ou seja, aquela que vai ser classificada como vitamina hidrossolúvel, né? Que está dizendo aqui, hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária. Muito bem, o que a gente precisa lembrar é que é o seguinte: as estruturas orgânicas que apresentam uma cadeia muito grande, elas são apolares. Muito bem, quanto maior a cadeia carbônica do composto, mais apolar ele tende a ser, certo? Quando a estrutura é só carbônica, principalmente. Quando você começa a colocar grupamentos polares como cloro, OH, NH2, nessas estruturas maiores, aí elas passam a ter mais polaridade. No caso, você pode perceber que a primeira é essa parte aqui, é toda carbônica. Então, essa parte toda é apolar. Ele só tem esse grupamento polar aqui, ó, muito pequenininho. Então, consequentemente, essa estrutura, ela é uma estrutura que tem uma apolaridade maior. Então, consequentemente, ela não vai ser solúvel em água, porque a água é polar. Lembre-se que semelhante dissolve semelhante. Essa estrutura aqui, então essa daqui, ela não vai ser hidrossolúvel. A gente pode cortar. Na de baixo, que é a 4, a gente pode perceber também, ó, a gente pode perceber que a estrutura também tem uma parte carbônica muito grande. Então aqui, ó, isso tudo aqui, ó, carbono e hidrogênio, ó. Essa parte toda carbono e hidrogênio é apolar. Da mesma forma que a de cima, você só tem esse grupamentozinho polar aqui. Só tem esse grupamentozinho polar. Consequentemente, ela vai ser uma molécula também de caráter apolar. Então, ela não vai ser hidrossolúvel. A água é polar. Bom, você pode perceber que na vitamina de cima também, né? Ela também tem, olha o tamanho da parte apolar da molécula. Muito grande, né? Então, o que ele só tem de polar é esse grupamentozinho aqui, cetônico, né? Só duplar o aqui, só duplar essas 2 carbonilas. Muito bem, então ela também não será hidrossolúvel. A de baixo também tem um grupamento carbônico muito grande. Todas essas que eu estou marcando, um grupamento então muito grande. Isso daqui tudo é apolar. Consequentemente, como ela só tem esses grupamentos aqui, ó, esse aqui e esse aqui polar, então ela também não vai ser uma vitamina hidrossolúvel. Logo, você pode perceber que a resposta aqui é a número 3, o que ela tem, né, de polar, ela tem o grupo OH aqui, o grupo OH aqui, o grupo OH aqui, o grupo OH aqui, esse O e esse O. Então, consequentemente, ela é extremamente polar. Então, ela vai ser uma vitamina hidrossolúvel. Logo, a resposta é a 3. Muito bem. A segunda questão, na verdade, eu coloquei aqui uma revisão rápida sobre vitaminas, né?
Você pode ver, a vitamina C, ela é conhecida por causa da imunidade, né? Eu ia falar humanidade, olha isso. Imunidade. E aí, o que acontece? Como a gente mesmo já viu, ela é da classe das vitaminas hidrossolúveis exatamente por ela ter muitos grupos polares ligados à cadeia. Então tá aqui, ela é da classe das vitaminas hidrossolúveis. Então aumenta a produção de glóbulos brancos, certo? Por causa disso, como os glóbulos brancos eles pertencem ao sistema imunológico, não é isso? Então eles têm a função de combater micro-organismos. Portanto, ela é usada para melhorar a imunidade, certo? Então, o nutriente ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Quando você vai para a vitamina B2, que é do complexo B, olha a quantidade de grupamentos polares que a vitamina B2 tem. Então, olha aqui, ó, OH, 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 nitrogênio aqui, dupla O aqui, certo? Embora ela tenha outra parte apolar, esses grupamentos todos polares aqui já são suficientes para fazer com que ela seja uma vitamina hidrossolúvel, certo? Ela também é chamada de riboflavina. Ela é importante no organismo porque participa de funções como estimular a produção do sangue e manter o metabolismo adequado, certo? Produção de energia e favorece o crescimento e o desenvolvimento, especialmente durante a infância. Atua como antioxidante, prevenindo câncer e arteriosclerose, certo? Muito bem, está dizendo que pode ser encontrado no leite e em derivados do leite como queijo e iogurte. Bom, a vitamina B6 ela é conhecida como piridoxina, né? Ela também é uma vitamina hidrossolúvel porque também tem muitos grupos polares, certo? Bom, está presente em peixe, no fígado, não é isso? E a falta dessa vitamina pode provocar cansaço, depressão, confusão mental e inchaço na língua. Muito bem. Mais uma vitamina do complexo B, que é a vitamina B9, ela é conhecida como ácido fólico. Ácido fólico, mulher grávida que consome muito, né? Olha quantos grupos polares você tem aqui no ácido fólico, né? Olha isso. Muitos grupamentos polares. Então, ela é bem hidrossolúvel, né? É efetivo no tratamento de certas anemias, certo? Então, pode manter espermatozoides saudáveis e é indispensável para a gravidez saudável. Quando você vai para a vitamina A, então, ela tem essa estrutura toda aqui, ó, carbônica, né, que confere um caráter apolar a ela. Então, consequentemente, como ela só tem esse grupamento polar aqui, então ela é uma vitamina lipossolúvel. Qual é a função da vitamina A principalmente, né? Amadurecimento do sistema imunológico e da visão. Principalmente isso aqui, tá? Geralmente quando cai alguma coisa relacionada à vitamina A, é em relação à visão. A vitamina K, ela é composta dessa parte toda apolar aqui, como a gente já tinha visto, né? E somente desta parte polar. Então ela é uma vitamina lipossolúvel, né? Então olha só, ela participa da coagulação sanguínea. Geralmente quando cai alguma coisa referente à vitamina K, é coagulação sanguínea, tá? Então, evita hemorragia, fortalece os ossos, não é isso? Aumenta a fixação do cálcio na massa óssea. E uma outra vitamina que só tem essa parte polar e esta parte polar aqui, né? Ou seja, tem uma parte apolar muito grande, por isso ela é uma vitamina lipossolúvel, né? É a vitamina E. E a vitamina E ela é essencial para o funcionamento do organismo, pois tem potente ação antioxidante, não é isso? Anti-inflamatória, e além de contribuir para o controle do colesterol ruim, que é o LDL, não é isso? E ele fala aqui em melhorar a fertilidade, né? Papel importante na produção de hormônios. Muito bom. Então,
um apanhado de vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, né? E as suas funções. Bom, a segunda questão do Enem que envolve propriedade de compostos fala assim: o uso de protetores solares em situações de grande exposição de raios solares, como por exemplo nas praias, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente. Bom, questão número 2 fala assim: o uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios solares, como por exemplo nas praias, é de grande importância para a saúde. Vou trocar aqui, peraí. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos conjugados com grupos de carbonila, né? Pois esses sistemas são capazes de absorver radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. A conjugação é definida como ocorrência de alternância, está dizendo aqui, alternância entre as ligações simples e duplas em uma molécula. Isso, então, vai ser o que a gente vai chamar de conjugado, né? Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar na sua extremidade uma parte apolar, responsável por reduzir a solubilidade dos compostos em água, que impede a sua rápida remoção quando em contato com água. Então, primeiro, a gente pode fazer o quê? Se você olhar bem, a letra B ela não tem anel aromático, então você pode eliminá-lo. A B não pode. A letra C também não pode, porque ele diz que você tem que ter grupo carbonila, que é a dupla O. Se você não tem dupla O, então não serve. Então esse aqui não serve. Bom, entre esse composto aqui e os dois de baixo, é que esse composto, como ele tem a cadeia mais curta, a parte apolar dele é menor. Como a parte apolar dele é menor e ele tem carboxila, que é carbonila, então, além da parte apolar dele ser menor, então você vai excluí-lo também. Ele tem conjugação, tá vendo? Aqui, mas ele é menos polar. Melhor, ele é mais polar. Esse composto aqui de baixo, olha, a parte apolar dele é maior, né? Você tem uma parte apolar maior. Aliás, o letra D e letra D são idênticas. A diferença é o quê? A diferença é essa ligação dupla aqui, que tem aqui e que não tem. Logo aqui você tem conjugação. Sim, não, sim, não, sim, não, tá vendo? Sim, não, sim, não, sim. Ou seja, você tem ligações duplas alternadas. Então, consequentemente, a resposta da questão é a letra E. Já a questão número 3 fala assim: a pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feito geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. Bom, o que a gente pode perceber? Que aqui, esse composto, que é a glicerina, ela tem então esse grupamento, e esse grupamento, que é polar, não é isso? Faz ligação a hidrogênio. Tem H ligado a FON, no caso H ligado a O. Certo? Muito bem. Aqui é ligação a hidrogênio. Bom, o polietileno glicol também. Isso. O polietileno glicol também tem aqui e aqui, que é a ligação a hidrogênio, certo? A retenção da água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila, não é isso? Que exatamente são os grupos que eu demarquei aqui, dos agentes umectantes, que a umidade contida no ambiente por meio, então, das ligações de hidrogênio. Bom, exatamente, a água também faz ligação a hidrogênio, não esqueçam que a água é H2O, que é a geometria angular aqui, e esses agentes eles podem se ligar aqui ao hidrogênio da água. Deixa eu demarcar isso melhor. Pega aqui. Tá vendo aqui? Esse oxigênio com esse hidrogênio da água aqui. Esse hidrogênio da água pelo oxigênio disso aqui, né? E assim vai indo, vão se ligando. Ou seja, formando o que a gente chama de ligação a hidrogênio. Muito bem. A questão número 4 fala o seguinte: sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa utilizados com a finalidade de facilitar, durante os processos de lavagem,
a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, como por exemplo óleos e gorduras. Você pode perceber que ele tem essa cadeia muito grande aqui, esse que configura que é uma parte apolar e, portanto, com baixa solubilidade em água. Enquanto ele tem, a gente chama de cabeça, uma cabeça polar, que é isso aqui, que é o que vai ter afinidade com a água, por causa desses oxigênios que podem fazer ligação hidrogênio com a água. E aí o seguinte, ele fala que em solução os íons do sabão podem hidrolisar a água e desse modo formar o ácido carboxílico correspondente, que é esse ácido carboxílico aqui. Então você pode formar esse ácido, que é esse ácido aqui, né? C-OH. E aí é o seguinte, quando você... ele diz que uma vez que o ácido carboxílico é formado, ele é pouco solúvel em água e menos eficiente. Então, o ácido ele é menos eficiente na remoção de gordura, né? Então, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Então, você não quer que o equilíbrio seja deslocado para a direita, que é para cá. Então, não pode. Logo, o equilíbrio tem que ser deslocado para lá, certo? Para a esquerda, ou seja, onde você tem a formação disso aqui, ou seja, que é a parte do sabão. E aí, o que ele diz? É concluir que o sabão atua de maneira mais eficiente aonde, né? Você vai ter... Ele vai ser mais eficiente em pH básico. pH básico vai ter o quê? OH-. Como pH básico vai ter OH-, quando você colocar isso em pH básico, a concentração de OH- vai aumentar. Sempre que aumenta-se a concentração de uma substância no equilíbrio, o equilíbrio é deslocado no sentido de consumir o que você aumentou. O sentido de consumir o OH é o sentido para lá. O sentido de formar o OH é para cá. Como você vai deslocar o equilíbrio no sentido de consumir esse OH, se você vai deslocar para a esquerda, você vai aumentar a quantidade desse íon. Consequentemente, você vai favorecer uma limpeza mais eficiente. Então, consequentemente, a resposta é a letra A. A letra B não pode ser porque o pH é ácido. Como o pH é ácido, o que acontece? O ácido, o que ele faz? Ele libera H+. A liberação do H+, vai sequestrar esse OH- aqui. Como vai sequestrar esse OH- aqui, o que vai acontecer com a concentração de OH-? Ela vai diminuir. Quando a concentração de uma substância no equilíbrio diminui, o equilíbrio se desloca no sentido de repor a substância que foi retirada. Então, consequentemente, você vai deslocar o equilíbrio para a direita. E é o que ele não quer, né? Evitar que o equilíbrio seja deslocado para a direita. Porque o H+ vai sequestrar o OH-, então o equilíbrio vai ter que se deslocar no sentido de repor o OH- que vai estar saindo. Então não pode ser em pH ácido. pH neutro não vai fazer diferença nenhuma. Então não pode ser em qualquer faixa de pH também. Então, a resposta não pode ser tanto faz. A questão número 5 fala assim: quando colocamos em água os fosfolipídios, tendem a formar os lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se organizar num novo lipossomo. Bom, você pode perceber que aqui você tem o meio aquoso, né? Aqui você tem o meio aquoso, e como o meio está aquoso, você tem então essa parte da molécula aqui, né? Essa parte da molécula, deixa eu ver se eu diminuo a ponta, né? Você tem essa parte da molécula aqui que está voltada para o meio aquoso. Quer dizer então que essa parte ela tem afinidade com a água. Você pode ver que se você tem meio aquoso aqui de novo, e você tem, né? Aqui essa parte das bolinhas, que é a cabeça, né, dos fosfolipídios, também estão voltadas para o meio aquoso. E essa parte da cauda, né, que é essa parte toda em verde aqui, ela é hidrofóbica, não é isso? Ela tem fobia à água, porque ela não está orientada para o meio aquoso, certo? Bom, então, uma substância que tem tanto parte hidrofílica,
quanto parte hidrofóbica, ela é conhecida como substância anfifílica, ou seja, possui parte hidrofílica, afinidade com água, e hidrofóbica, que não tem afinidade com água. Então a resposta é a letra E. A sexta questão fala assim: em uma planície ocorreu um acidente ambiental em decorrência de um derramamento de grande quantidade de um hidrocarboneto que se apresenta em forma pastosa à temperatura ambiente. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de paradodecil benzenosulfonato de sódio. Bom, os sulfonatos de sódio, né, no caso aqui, são conhecidos como tensoativos. No caso aqui, paradodecil, você tem uma cadeia de 12 carbonos ligados ao benzeno, certo? Com um grupamento sulfonato. Essa cadeia, por ela ser uma cadeia muito grande, então, da mesma forma que eu coloquei os outros de verde, essa cadeia aqui tem uma parte apolar muito grande. E quando ela tem uma parte apolar muito grande, o que acontece? Ela é capaz de quê? Ele está falando de derramamento de grande quantidade de hidrocarboneto. Se é uma grande quantidade de hidrocarboneto, você está falando de hidrocarboneto, então hidrocarboneto é apolar. Então foi o que a gente falou no início da aula. Todo hidrocarboneto é apolar. Logo, como dodecil, uma cadeia muito grande, apolar. Então a gente sabe que semelhante dissolve semelhante. Então, consequentemente, a solução de paradodecil benzenosulfonato possibilita a solubilização do hidrocarboneto. Na questão número 7, ele fala assim: as fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio são mais eficientes na retenção de água do que as fraldas de pano convencionais. Né? Então, olha só, mostradas, né, constituídas de fibras de celulose. Então, o que acontece? Isso daqui é o poliacrilato de sódio. Esse camarada aqui. Muito bem. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação ao de pano deve ser o quê? Maior interações de polo de polo entre o poliacrilato e a água. Como ele é um íon, né? Como ele é um íon, você pode perceber que isso aqui é uma parte menos. Quando isso aqui tiver em água, isso vai aqui se separar em menos e mais. Essa parte aqui que é um íon é que vai fazer interação com a água. Tá vendo esse oxigênio aqui? Vai interagir com o hidrogênio da água. Esse oxigênio aqui pode interagir com o hidrogênio da água também. Bom, a ligação entre moléculas polares, como a água é polar, isso aqui é uma ligação de hidrogênio, certo? Essa daí ligação, como isso aqui é um íon, eu vou chamar isso aqui de íon dipolo. A interação é chamada de íon dipolo, certo? Então, como é uma interação íon dipolo, a gente pode afirmar aqui qual seria a resposta. Vamos lá. Onde é que eu tenho ligação íon dipolo? Aqui é dipolo-dipolo, aqui é íon-íon, aqui é ligação de hidrogênio mais forte entre o poliacrilato e a água em relação às interações íon-dipolo entre a celulose. Isso aqui é ligação hidrogênio, você poderia até dizer, mas aqui não tem ligação íon-dipolo aqui. Então, ligações de hidrogênio mais forte entre o poliacrilato e a molécula de água em relação às ligações de dipolo induzido. Dipolo induzido para moléculas apolares. Essa molécula é bem polar, tá vendo os grupamentos polares aqui? Então, o que sobra para a gente é a letra E, que diz interações íon-dipolo, não é isso? Mais forte entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio, né? Porque esse H aqui vai ser atraído pelo oxigênio da água e assim vai indo. Você vai ter ligação de hidrogênio aqui. Muito bem. A questão número 8 fala assim: o principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, que é o isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Bom, enfim, ele está me dando a reação química e fala assim: considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, ou seja, desses dois aqui,
desses dois insumos formados aqui. O método utilizado para a separação da mistura em escala industrial. Muito bem, esses compostos são compostos orgânicos. Qualquer composto orgânico é solúvel em qualquer composto orgânico, certo? E aí, consequentemente, como a acetona é líquida, né? E o fenol também, essa mistura é separada através de destilação fracionada. Até porque filtração, ventilação, decantação são para misturas heterogêneas. É quando eles não se misturam. Mas como eles se misturam, então, consequentemente, a destilação só pode ser ou evaporação ou destilação fracionada. Se você evaporar, vai evaporar os dois. Então, consequentemente, a destilação fracionada vai ficar, que é o de pressão de vapor mais baixa, e a pressão de vapor mais alta vai passar primeiro, que no caso aqui é a acetona, que é a substância mais leve. Bom, a questão número 9 fala: a capacidade de limpeza e eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, né? E, vamos lá, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como gorduras e óleos. Então, a substância capaz de formar estruturas mencionadas é, vamos lá, sabão. Ele já tinha dito o que é um sabão lá em cima e você precisa saber. É um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. Cadeia longa, porque tem que ter a sua parte apolar, como ele diz no texto. Certo? Isso aqui é um éter, não é um sal. Isso aqui é um ácido carboxílico. Ele tem que ser um sal de ácido carboxílico. Bom, isso aqui é um hidrocarboneto, não é sal nenhum. Então, só pode ser a letra B ou a letra C. Como a cadeia tem que ser longa, então, consequentemente, a resposta só pode ser essa daqui, que é 17, conta 3 carboninhos só. Esse, na verdade, 2. 3 carboninhos só. Então, consequentemente, a resposta é a letra B. A questão de número 10 fala assim: a lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ele mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, a testosterona ela tem o quê? Um grupamento OH. Esse grupamento OH, deixa eu colocar aqui de novo porque ele subiu. Grupamento OH é um grupamento polar, né? Um grupamento polar. Como ele fala assim, ele mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, não é isso? Então ele fala em coeficiente de partição da testosterona. As lipofilas dos compostos 1 e 2 são respectivamente o quê? Maior ou menor? Então, no caso, o hidrogênio e o CH3, eles vão tornar essa substância química mais apolar quando comparada à testosterona. E como ele mede o grau de afinidade com substâncias com ambientes apolares, então, quanto mais apolar, maior afinidade. Então, consequentemente, como com H vai ser mais apolar do que com um grupo H, e com CH3 mais apolar ainda, então ela vai ser maior e maior. Os dois são mais apolares do que isso aqui. Então, maior e maior que a lipofilia da testosterona. Bom, a questão número 11 diz assim: os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. Você pode perceber, como todas as questões até agora, você tem uma parte hidrocarbônica muito grande, que é a polar, certo? E você tem, então, uma cabeça polar, né? Que é essa daqui, que é representada por isso.
Logo, essa daqui, ela tem que estar orientada. Essa aqui tem que estar orientada para a água, porque é polar como a água. E essa daqui é uma parte hidrofóbica. Ou seja, tem fobia à água. Não pode estar orientada para a água. Tá vendo que aqui, onde é que está a parte hidrofóbica? Vou botar de verde. Então, a parte hidrofóbica está aqui, ó. Ela aqui está orientada para a água, então não pode. Ela aqui está dentro da água, não pode, certo? Aqui ela está dentro da água também, não pode. Aqui ela está dentro da água, não pode, ela é hidrofóbica. Então aqui ela está fora da água e a cabeça está orientada para dentro da água. Então, consequentemente, a resposta só pode ser a letra C. Na questão 12, ele fala assim: em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de oleoresina de capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, um solvente, um álcool com etanol isopropanol. Em contato com os olhos, peles ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos, de terminações nervosas. Quando a pessoa é atingida com um spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz. Por quê? Vamos lá. Por que é ineficaz? Porque a gente tem... Vamos lá. Reação entre o etanol e a água para liberar calor. Solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando essa remoção? Com certeza. Por que essa daqui é a resposta? A lavagem da região atingida com água é ineficaz. Se é ineficaz, então é porque ele é pouco solúvel. Não tem afinidade com água. Então é simplesmente isso. Na questão 13, ele fala assim: o carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis no meio, como o benzeno. Bom, ele falou do benzeno. Tudo que termina em ano, eno e ino é um hidrocarboneto. Como é um hidrocarboneto, quando é hidrocarboneto, ele é apolar. Então, se ele é apolar, ele vai ser ligação de polo induzido. Como ele está falando que é a superfície do carvão e o benzeno, certo? Que vai ser absorvido. Então, consequentemente, interação de polo induzido, que vai ser a letra D. Na 14, ele fala: a farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente. Rico em substâncias lipossolúveis, olha só, rico em substâncias lipossolúveis. Se é rico em substâncias lipossolúveis, ela não tem, né, afinidade com a água. Lipossolúvel quer dizer que ela é apolar. Então, isso aqui é apolar, né, com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta-se alto teor de fibras proteicas insolúveis em água, né, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Considere o esquema. Então, você tem um esquema em que você tem a farinha de linhaça, né, você adicionou éter etílico, né, que é um composto orgânico. Como qualquer composto orgânico é solúvel em qualquer composto orgânico, ele vai solubilizar as substâncias orgânicas nisso que estão aqui. Então, consequentemente, a fase etérea, até ele está falando que é de éter, né, é a fase orgânica. Consequentemente, o óleo de linhaça, certamente, ele está na fase orgânica. Ele não vai estar nesse resíduo aqui. Muito bem. Consequentemente, ele está fazendo destilação. Na destilação, o que vai acontecer? A destilação é um processo de separação de mistura homogênea, certo? Você tem
Nesse extrato etéreo, você tem essa fase orgânica toda de substâncias lipossolúveis, mais o éter que você colocou. Quando você aquecer isso, como o éter etílico tem a cadeia baixa, né, a cadeia pequena, tem o peso baixo, não é isso? Ele não tem massa molecular elevada. Quando você aquecer, o que vai acontecer? Ele vai ser destilado e, consequentemente, o resíduo 4 é o que vai ficar as substâncias de massa molecular elevada. Então, consequentemente, a resposta é o resíduo 4. A questão número 15, ela fala também de uma coisa que nós falamos lá, parecido com poliacrilato lá em cima. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor d'água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação de nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação entre os ácidos com base, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais. Sempre sal, você tem íon NH4+, no caso mais X-, certo? Se esse íon NH4 for com água, o que a gente disse? Que a interação entre íon e água a gente chama de íon dipolo. Então a resposta é a letra D. Não precisa nem pensar muito. Bom, na questão 16, que é a última questão do biscoitinho, ele fala: a cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis, ou seja, que não se misturam. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel, em movimento no papel. A fase estacionária consiste, então tá aqui, a fase estacionária consiste em celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. E a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes, com a fase estacionária migram mais lentamente. Então, eles vão migrar mais lentamente quando a força intermolecular é mais forte. Quando é que a força intermolecular é mais forte? Quando ele faz ligação a hidrogênio. Não é isso? Então, mais lentamente é ligação a hidrogênio. Uma mistura de hexano, 5% hexano, é apolar. E de acetona, que é polar. Por que é polar, Binho? Porque é C-O. Cadeia pequena e tem esse oxigênio aqui. Foi utilizada como fase móvel na separação de componentes de um extrato vegetal obtido com pimentões. Vamos lá. Então, ele manda você analisar e pergunta para você a substância presente na mistura que migra mais lentamente. Então, quem é que tem uma força termomolecular mais forte que a água aqui para migrar mais lentamente, como ele fala no texto? Bom, o licopeno é toda polar, é um hidrocarboneto, certo? Deixa eu voltar a cor aqui. O licopeno tem essa parte apolar toda aqui, então não tem afinidade com água. Assim como o alfa-caroteno, assim como o gama-caroteno. Você tem esses dois. Esse camarada aqui, ele é mais apolar do que o de cima, porque embora o de cima tenha uma parte apolar grande, ele tem essa parte polar aqui, né? Essa parte polar, essa parte polar, essa parte polar e essa parte polar que pode interagir com a água. Enquanto essa substância de baixo, ela só tem essa parte polar aqui. Então, consequentemente, aquele que vai migrar mais lentamente, ou seja, que tem maior afinidade com a água, vai ser, então, a letra D. Bom, boa prova. Muito obrigado pela atenção. Um grande beijo.